Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pois bem, Lucas, capítulo de número 20. Vamos voltar a esse capítulo, né? E terminá-lo hoje. Amém? Versículo 41 ao 47. Vamos a essa leitura rapidinho aqui. E ele lhe disse: como dizem que o Cristo é filho de Deus, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. O que eu quero pontuar, sem perda de tempo, irmão, a gente vai voltar a falar aqui, sem dúvida, do trecho de 41 a 44, como já pontuamos em outras situações que ministramos Mateus, que ministramos Marcos. Amém? Vamos falar disso, até porque o livro a seguir, depois de terminarmos o livro de Lucas, é o livro de João. O livro de João, que trata exatamente da deidade de Jesus, o fato de que Jesus é Deus. Amém? E Jesus cuida de esclarecer aqui as pessoas que, na verdade, tinham em mente, né, que por Jesus ser um descendente de Davi, por Jesus ser da tribo de Judá, ele seria um governante humano a exemplo de Davi, mortal, falho, porém ostentando a monarquia, ostentando a coroa, né, vestes reais. Mas aí Jesus, como já vimos, em sua entrada em Jerusalém, ele entrou muito humilde em Jerusalém, em cima de um jumento, que andava por cima da veste das pessoas, que as colocavam no chão, não é? Então, Jesus não veio com nenhuma ostentação monarca. Jesus não veio assim, Jesus veio com muita simplicidade. Mas o que Jesus mais cuida de defender aqui é exatamente a sua deidade. Como é que poderia ser filho de Davi, se Davi mesmo o chamava de Senhor? Então vamos voltar a pontuar sobre essa deidade de Jesus. Mas no momento, o que eu quero pontuar aqui é o cuidado que Jesus manda ter dos escribas. Tá? A exemplo do cuidado que Jesus mandou, a gente já viu isso lá em Mateus 23, Jesus mandou que nós também tivéssemos cuidado junto aos escribas dos fariseus, né, que fechavam a porta do reino dos céus por não entrar nem deixar entrar os que estavam entrando. Jesus manda guardar-nos dos fariseus. Porque o que queremos pontuar aqui, e que Jesus os chama, né? Deixa me ver aqui.
no versículos 45 ao 47. Guardava dos escribas, verso 46. Que andavam com vestes compridas, saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares no banquete, e devorava a casa das viúvas por pretexto de largas orações. Os escribas de hoje não são assim, né? Não são assim no sentido de andar com vestes longas e supostamente não devorar as viúvas, até porque eles são contradízimos. Mas não são só contradízimos. Os escribas de hoje, porque se acham conhecedores da escritura e conhecedores profundos e autoridades máximas, ao ponto de inclusive abolir textos bíblicos, abolir o Velho Testamento e gerar detrimento a princípios divinos estabelecidos nas Escrituras, antes mesmo da formação do povo de Israel, antes mesmo da lei mosaica, antes mesmo de toda aquela regulamentação levítica, sacerdotal, cerimonial e etc. Porque sim, o sacerdócio foi abolido quando Jesus, ele precisamente morre na cruz, de maneiras que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. O sacerdócio é abolido, porque agora o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, e que antes desse processo era o sacerdócio que já estava falido em Israel, desde antes do cativeiro babilônico e dos outros cativeiros que Israel viveu. Já estava falido. O templo já havia sido transformado, inclusive, em lugar de jogatinas, casas de cambistas, de ladrões e de salteadores. O templo que era para ser templo de oração, que era para ser casa de oração. O sacerdócio já estava falido, porque não havia, apesar de haver homens piedosos, como Zacarias, o filho de o pai de João Batista, a profetisa Ana, né? Pessoas que viviam lá no templo, uma vida casta e tal, mas a demanda da busca a essas pessoas era tão pequena, né? E a insignificância que foi tão grande, porque se corromperam os profetas, se corromperam os sacerdotes, se corromperam os reis, aí saiu se corrompendo um monte de gente. Isso já havia fragilizado todo o sistema sacerdotal. Mas a palavra de Deus, não. Muito menos o Velho Testamento. Jesus disse que não veio abrogar a lei. Jesus disse que não veio abolir a lei. Jesus disse que veio para cumprir. E Jesus cumpre a lei. Jesus cumpre todas as prerrogativas estabelecidas por Deus, morais, cerimoniais, religiosas, espirituais, que foram estabelecidas pelo divino no Velho Testamento. Uma vez que nós estamos em Cristo, aí nós somos justificados por Ele, e não pelas obras da lei, porque a gente não consegue. Mas Jesus não, Jesus cumpriu tudo. Jesus cumpriu tudo, não é? E há princípios e verdades velho testamentárias que são convalidadas no Novo, e que ao entrelace dos testamentos, que faz com que o Velho Testamento não seja abolido. E faz com que o Velho Testamento não seja abolido. Não é? Mas os escribas de hoje, os que se consideram intérpretes, autoridades máximas da lei,
gera um detrimento a princípios como a função eclesiástica. Função eclesiástica, tem gente que não aceita o ofício eclesiástico de pastor, mas aí se constituem pastores sem o devido nome. É isso que eu estou falando dos escribas de hoje serem diferentes, porque é um contrassenso terrível, porque não aceitam lideranças com o título de pastor, mas se constituem pastores, oráculos, se constituem instrumento de resposta e de esclarecimento a outras pessoas. E o perigoso é que fazem isso com parte da Escritura, validando trechos e invalidando trechos da Escritura. Então Jesus manda que se tenha cuidado com esse tipo de gente, que são os escribas dos nossos dias, inclusive. Com relação a devorar casas das viúvas, esses escribas de hoje chamam os pastores e generalizam, porque realmente, eu nunca neguei isso aqui, há realmente pastores que são mercenários, há pastores que são avarentos, há pastores que pregam a fé moneiteísta, não é monoteísta, é money de dinheiro em inglês, moneiteísta. O trocadilho é a propósito. A gente é assim, mas não é todo mundo que é assim, não. Há quem prega o evangelho por amor, a parte que lhe é digna de ter uma ajuda, isso tem respaldo bíblico. Tem respaldo bíblico. Paulo se achou no direito de não receber essa ajuda dos irmãos, porque ele entendia, no contexto do grupo que ele vivia, isso ser pesado a alguns. Mas o fato de Paulo abrir mão, isso não significa, inclusive, que ele, Paulo, que era quem poderia ter autoridade para abolir a ajuda de custo, o quinhão, não é? O tirar da boca do boi o que o boi debulha, ele não fez, Paulo não fez, porque haviam outras pessoas que não tinham, por exemplo, a formação que ele tinha de fazedor de tendas, e mesmo que tivesse, estava no critério de alguns outros lá abrir mão ou não. Isso significa dizer que há pastores que trabalham secularmente e há outros que não trabalham. E a exemplo dos que trabalham e são dignos de receber uma ajuda de custo, uma manutenção para viver de tempo integral do ministério, até mesmo quem trabalha e é empresário secularmente, mas é dedicado ao reino, abrir mão dessa ajuda compete a ele, porque a Bíblia diz que quem ministra as coisas espirituais deve compartilhar das coisas materiais de quem lhes ministra as espirituais. É isso que a palavra de Deus diz. Eu estou correndo por causa do tempo, mas eu vou voltar a falar desse assunto. Eu só quero dizer a vocês, irmãos, que tenham cuidado com esses escribas por aí, porque está empestado no Brasil e no mundo afora, gerando detrimento por causa de alguns pastores, como eu disse, mercenários, picareta, avarentos, ladrões, enganadores, moneiteístas. Geram detrimento à palavra de Deus. Alguns escribas e fariseus de hoje que não querem se sujeitar ao pastoreado de alguém e se constituem pastores forjados, pastores embustidos, não querem aceitar o que os outros são, mas se constituem. Há muita gente assim. Esse pessoal não quer congregar em nenhuma denominação, não há respaldo bíblico realmente para se congregar em denominação,
Mas eu vou falar disso depois, mas esse pessoal quer estar exercendo liderança e domínio sobre um povo dentro de suas dependências, ou dentro de suas casas, ou em algum departamento em sua empresa. Me lembro que uma vez fui convidado para um culto em uma empresa, e o dono da empresa, e não foi ele que me convidou não, foi uma pessoa que me convidou, porque a pessoa tinha um carinho muito grande por mim. Eu não sei nem como essa pessoa não quis no dia enfiar a cabeça no chão. A pessoa até depois me procurou e se retratou comigo, porque me convidou para um culto que era feito na empresa onde trabalhava, e eu fui, e estava lá muita gente, funcionários, e muita gente amigas dos funcionários, e estava lá o dono da empresa dirigindo o culto, sendo ele o dirigente, sendo ele o pregador, ele que dá as oportunidades. Mas aí eu cheguei, fiquei por ali na minha hora tal. Ele devia me conhecer, porque modéstia à parte, eu já fui mais conhecido. Eu me lembro quando ele disse: eu não como nada de pastor nenhum. Eu digo: ponto, estou no lugar errado. Primeiro que eu não levei comida, né? Mas ele se gabando exatamente de ser um empresário bem sucedido. E esse pessoal, às vezes, não são todos, ganha dinheiro, tanto dinheiro, que o seu dízimo, aí vou falar agora de quantidade de dízimo, não vou falar de qualidade, porque, volto a dizer, a qualidade transcende a quantidade. Mas para muita gente que tem um faturamento, por exemplo, de 20 mil reais, dá um dízimo de 2 mil, eu trabalho tanto, eu invisto tanto na minha empresa, eu me acordo cedo, dou mutado, é uma dor de cabeça para tomar conta disso aqui, eu vou dar dízimo de 2 mil reais a esse pastor, que na percepção dele não trabalha tanto. Há pessoas que infelizmente se constituem pastor porque não gostam de trabalhar. Há pessoas que resolveram ser pastor, né? Porque querem mamata, como se vida de pastor fosse uma mamata. Há pessoas que resolveram ser pastor porque são preguiçosos mesmo. Ou então vive ostentando isso aqui, os primeiros lugares, né? E está sendo bancado pelos outros, explorando os outros. A gente é assim, infelizmente a gente é assim. Aí eles não querem. Aí acha que todo conhece, um assim, dois assim, acha que todo mundo é assim, não é não. E ainda se acha no direito de gerar detrimento à palavra de Deus. A grande bronca é essa. Aí entra o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 3, que diz, Romanos 3:3, que diz: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então cuidado, irmãos, com os fariseus, os escribas de hoje. Amém? Porque uma das coisas que os caracteriza é exatamente a busca pela popularidade, a importância e a atenção das pessoas, as honrarias, né? Títulos embustidos de servos de Deus. É porque alguns acham que ser pastor não é ser servo de Deus, porque tem pastores que não se acham servos, tem pastores que se constituem senhores de vidas. Mas ser pastor é ser servo, ser apóstolo, ser bispo, ser evangelista, ser presbítero, é ser servo. Qualquer outro servo de Deus que tenha essas funções eclesiásticas, e não se acham servos, estão equivocados. Estão equivocados.
estão redondamente equivocados. Aí tem alguns palhaços, chamar assim logo, né? Que acham que ser pastor não é ser servo. É ser servo. É dar de comer do pão do céu. É de servir. E Jesus, e o pastor que se achar muita coisa, e quem acha que ser pastor é muita coisa, também está equivocado. Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quem será maior? Quem é maior entre nós? Aí Jesus disse, olha, os reis entre os gentios, ou aqueles que... Deixa eu rapidinho achar esse versículo aqui, a gente já vai terminar. Lucas capítulo 22. Houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas 22 e 24. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então o pastor, ele é servo, exatamente servo, porque ele está a serviço do povo de Deus, de levar a palavra, de ajudar, de orientar, de esclarecer. Agora, se há pastores que se sentem senhores, dono das ovelhas, aí estão indo de encontro a esse ensinamento de Jesus e estão indo de encontro ao ensinamento de Pedro, que é um ensinamento divino, quando Pedro disse, no capítulo 1, versículo 5, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha, irmão, se tem pastor mandando na casa da ovelha, no rádio da ovelha, na televisão da ovelha, na vida da ovelha, esse pastor já deixou de ser pastor há muito tempo, porque ele é senhor. Pelo menos quer ser, né? Senhor das vidas. Então cuidado, irmãos. Eu volto amanhã, porque a nossa hora já chegou. Hoje, né? A minha oração eu vou fazer por você no caminho de volta para casa, porque aqui não já dá mais para orar não, tá, pessoal? Amanhã a gente procura ganhar mais tempo para orar, que seja 5 minutinhos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Só nos resta dizer a paz do Senhor, irmãos. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.